Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos discutir rapidamente uma situação relacionada a uma curva de aquecimento, só para nós ganharmos alguma habilidade inicial antes de sairmos com as listas de exercícios a respeito desse conteúdo. Então veja, vou apresentar para vocês uma questão onde não há exatamente um enunciado, né, nos questionando acerca de aspectos dessa curva de aquecimento. Eu vou, na verdade, ficar mais voltado para comentários acerca dessa curva de aquecimento. Vou mostrar para vocês algumas das possibilidades que se pode ter, interpretativamente falando, né, o que se pode interpretar a respeito de uma curva de aquecimento dado uma certa substância numa certa quantidade. Vou colocar aqui então para vocês observarem uma pequena descrição, só para nós termos algo, né, do que falar exatamente. Então veja, considere que aqui nessa figura, né, nós tenhamos representado processos de troca de calor referente a 100 gramas de uma substância que está inicialmente na fase líquida. Então nós temos já dadas duas informações que são importantes. Primeiro, a quantidade da substância e a fase inicial dela. Inicialmente ela está na fase líquida. E essa curva aqui, né, representada nesse gráfico, a linha vermelha é a curva de aquecimento, e as informações estão dispostas nos eixos vertical e horizontal. Vale a pena destacar já de início, né, que nós temos aqui no eixo horizontal o calor dado em calorias, 100, 200, 300, 400, 500, lembrando que isso é cumulativo, né? E aqui no eixo vertical nós temos as temperaturas dadas na escala Celsius. Então temos aí no gráfico já algumas informações já retiradas da nossa análise, da nossa percepção, da nossa observação acerca do gráfico. Ainda não estamos interpretando o gráfico, mas já estamos tirando informações que estão contidas nele. A primeira interpretação que nós podemos considerar é que as curvas estão ou crescentes ou horizontais. Então, se o gráfico está subindo, isso indica que a temperatura está tendo a sua temperatura elevada. A substância está tendo a sua temperatura elevada. E então já sabemos que trata-se, nesse caso, de uma curva de aquecimento. E, repetindo, né, essa conclusão tiramos do fato de que as linhas que estão inclinadas para cima, de modo então que isso vai caracterizar o aquecimento da substância. Outro ponto importante é que nós temos inicialmente a substância na temperatura de 10 graus Celsius e ao final do processo ela está numa temperatura de 40 graus Celsius. Então nós podemos dizer que esse processo está ocorrendo, né, com uma variação de temperatura de 30 graus Celsius, mais especificamente um aumento de temperatura. Então, quando a substância inicia o processo estando ela a 10 graus Celsius, ao término ela está a 40. Isso implica, então, num aumento de temperatura de 30 graus Celsius. Então, veja, já temos aí do gráfico mais uma informação. Outro ponto importante, né? O gráfico, do ponto de vista da energia, sempre começa do zero, e a última informação no eixo das energias é a energia total do processo. Então aqui nós temos que foi dado para essa substância uma energia total de 500 calorias. Para que a substância passe por todos os processos indicados aí no gráfico, ela está sendo aquecida de 10 para 40 graus Celsius e está recebendo 500 calorias. Agora veja, se foi dito que a substância está inicialmente na fase líquida, então aqui é a parte em que a substância está na fase líquida sendo aquecida. Essa região horizontal indica uma mudança de fase. Que mudança de fase nós temos aqui? Veja, isso também é obtido a partir da interpretação do gráfico. Se nós temos a informação que aqui é a fase líquida, e isso é uma mudança de fase, só pode ser a vaporização, né? Então, a vaporização é indicada por essa região horizontal aqui. Por que a vaporização? Repetindo, porque aqui a substância está na fase líquida. Então, aqui só pode ser a substância no estado gasoso. Então, veja, estamos interpretando o gráfico, estamos inferindo, aliás, estamos deduzindo
da forma do gráfico e das informações que estão aqui, alguns aspectos do processo. A substância começa na fase líquida. Então aqui, se há uma mudança de fase, depois da fase líquida vem a vaporização e então temos a substância no estado gasoso. Outro aspecto muito importante agora das interpretações que podemos tirar dessa curva. Se aqui nós temos a vaporização, essa daqui é a temperatura de ebulição dessa substância. Então essa também é uma informação que tiramos a partir da análise dessa curva de aquecimento. Repetindo, se essa região representa a vaporização da substância, nós podemos então deduzir que essa é a temperatura de ebulição da substância. Essa substância ebule a 20 graus Celsius. Com relação às energias do processo, nós podemos dizer que a ebulição, que começa aqui e termina aqui, ela requer 200 calorias para ocorrer. De onde vem essa informação? Bom, se o processo começa aqui, aonde está indicado 200 calorias, e termina aqui, aonde está indicado 400 calorias, de 200 até 400 calorias, nós temos um intervalo de 200 calorias, essa é a energia necessária para a vaporização. Nós podemos concluir a mesma coisa na primeira etapa. Nós tínhamos a substância na fase líquida, que começa aqui, e a substância aquecida até aqui. Então veja, de 0 até 200, nós temos uma energia, novamente 200 calorias sendo entregues para a substância. A última etapa que está representada aqui é a substância sendo aquecida no estado gasoso. Ela é aquecida já tendo recebido 400 calorias até 500 calorias. Então aqui nesse intervalo nós temos de 400 a 500 apenas 100 calorias. Então veja, nós estamos deduzindo das informações do gráfico que o aquecimento da substância na fase líquida consome 200 calorias, que a mudança de fase, que é a vaporização, consome mais 200 calorias e que o aquecimento da substância na fase gasosa consome mais 100 calorias. Nós podemos fazer essa mesma interpretação aqui no eixo vertical e deduzir que a substância está saindo da temperatura de 10 graus até a temperatura de ebulição, que é 20, então está tendo um aumento de 10 graus Celsius aqui nessa etapa, e uma vez vaporizada, o gás, ou melhor, o vapor resultante dessa mudança de fase vai aquecer de 20 até 40. Então temos aí um aumento de 20 graus Celsius. Perceba que o aumento de 10 graus Celsius inicial mais o aumento de 20 graus Celsius na etapa final dá os 30 graus Celsius que nós verificamos de início, e essas informações são todas informações retiradas do gráfico. Então veja, nós podemos, ao ver uma curva de aquecimento ou resfriamento, tirar uma série de informações a respeito do processo. Eu vou preparar uma segunda análise e aí já começar a colocar o uso de algumas equações para vocês verem como essas informações matemáticas que foram retiradas daqui podem ser usadas para, além de concluirmos esses valores, podemos fazer cálculos com esses valores e encontrarmos as constantes características da substância, como o calor específico e os calores latentes de fusão e vaporização, conforme o caso. Então, por hora, nós ficamos apenas com a interpretação mais qualitativa e em breve nós teremos aí uma videoaula com alguns cálculos envolvendo as equações das mudanças de fase e de aquecimento também.